Ações Povo Blue, resenha pós-jogo, Chelsea classificado, jogo tranquilo, Chelsea não teve muita dificuldade, jogo que lembrou bem o jogo realizado na Romênia. Hoje a resenha vai ser com o Michel, lá do Sul, Rio Grande do Sul, Restinga Seca. Ele já chegou aqui, o Instagram está notificando. De início, só quero pedir para a galera, Chelsea Uruguai, bem-vindo, buenas noches. Chegando a galera aqui, e é o seguinte, só pedir para a galera dar prestigiar aí, Resenha dos Blues, Vovô Blogueiro, Chelsea Fan BH, YouTube, o Central Chelsea Instagram e a galera que produz conteúdo em português sobre o Chelsea. Vamos conversar aqui que já chegou o Michel, lá de Restinga Seca Blue, cara estudante de jornalismo, manda muito bem. Marcos Schink também já está aqui, a família toda. E vamos chamar o Michel para participar aqui. Vamos que vamos. Já foi o pedido e vamos lá. Vamos falar sobre essa vitória do Chelsea. 2-0. Pegou o homem. Boa noite. Já com a camisa beleza aí. O Tim, que é seu irmão, pai, teu tio. O Tim que é meu pai. Mauro. Entende de futebol, Mauro? Entende? Entende bastante. Chama ele para participar da resenha aqui, tudo bem? Se fosse uma resenha para falar do Internacional, aí ele participaria com o maior prazer. Opa! Então nós vamos combinar no dia que o Inter jogar contra o Galo. Nós vamos marcar uma resenha nós três, então, para de futebol, beleza? Combinado. Ô, Michel, dá uma baixada no seu volume, que tá dando essa experiência. Tá. Mandar um abraço pro João Pedro Giuliani, que quer ver o Mendy segurar o Lewandowski, hein? O nosso goleiro. Ele que é meu amigo, o João Pedro. Um abraço para ele. Cara, ô João Pedro, tomara que o Mendy só segure o Lewandowski lá na final, beleza? Porque eu não quero pegar o Bayern antes. É o único time que eu temo nessa Champions League. Bayern de Munique. Pode vir Manchester City, pode vir. Só, Michel, antes aqui. Olha. Será que o problema é aqui, cara? Espera aí. Eu tô escutando perfeitamente. Né? Mas tá dando uns ruídos. É igual da outra vez mesmo. Eu também te ouço beleza. Não é aqui, é minha voz. Espera lá, só um segundo. Que eu vou ver, de repente é o ventilador ligado aqui. Vamos lá. Melhorou, né? Tão escuro, mano. Parece que não tem nada ligado. Tu tem? Tu tá muito escuro aí. Tu tá bem escuro. Bom, vamos ver aqui. Melhorou aqui o sinal. Só dar um saúde aqui pra galera, ó. O Chelsea Uruguai aí, legal, sempre tá aparecendo por aqui. Presente. Beleza? Fica com a gente aí, vamos conversar sobre esse jogo hoje. Marcos, né? João Giuliani. O Edrei tá aí. Salve, Edrei. Amanda, Falcone. Ô, Michel, você tem que fazer parte da nossa turma que... Resenha Blue, né? Só chamar que eu vou. Não, resenha Blue e uma outra. E fora as resenhas que a gente já participa aqui no Instagram, mas tem umas outras coisas que a gente está produzindo uns vídeos legais lá. Mas vamos lá, Michel. Hoje, Chelsea 2-0, 7 temporadas depois, avançamos às quartas de final. Está classificado. Só para iniciar o jogo de hoje. Você gostou do que viu? Nossa senhora, eu gostei muito do que eu vi. Sai zica, né?
Desde 2014, aquela vez que o Chelsea eliminou o Galatasaray, que até tinha o Drogba, Felipe Melo, Alex Telles, Sneijder, foi a última vez que o Chelsea tinha avançado, e desde então não conseguia, né, passar essa barreira das oitavas de final. 2 eliminações para o PSG, uma para o Barcelona e uma para o Bayern. E eliminações, exceção feita de 2015, as outras incontestáveis, né? E hoje o Chelsea foi o dono do jogo, né? Praticamente não sofreu, o Mendy foi fazer alguma defesa na reta final do jogo, onde o Atlético de Madrid tinha partido já para o desespero, e o Chelsea foi soberano, do início ao fim, né? O time do Chelsea tem repertório, né? É um time que vai muito bem na bola parada, por exemplo, o time que mais faz gols em escanteios na Premier League, né? Muitos gols de cabeça, então tem bola parada. É um time que tem transição rápida. O gol contra o Liverpool em Anfield, o Chelsea também não vencia o Liverpool fora de casa no campeonato desde 2014. O gol foi numa transição rápida, um lançamento do Kanté para o Mason Mount, que entra, dribla o Fabinho e bate no canto do Alisson. O Chelsea que tem improviso, o gol de bicicleta de Olivier Giroud no primeiro jogo contra o Atlético foi no improviso, a bola sobrou, ele meteu uma bike e fez um golaço. E é um time que tem também contra-ataque, foi assim que os 2 gols surgiram, participação excelente do Kai Havertz nos 2 gols, né? Seja para dar o lançamento para o Timo Werner, aí depois fazer a assistência para o Ziyech chegar finalizando, seja também pela condução de bola. Ele tinha 2 opções no segundo gol do Chelsea, o Emerson na esquerda e na direita o Kanté. Ele tocou para o Emerson, que também chegou finalizando. Então é um time que é muito objetivo. Até na transmissão, né, o Mauro Betting falou que a média de gols do Chelsea diminuiu após a saída do Lampard. Mas, por exemplo, é um time muito eficiente. O Chelsea enfrentou 4 clubes grandes nessa sequência de 13 jogos na era Tuchel. 4. Venceu 13 e empatou 1. Venceu o Tottenham, venceu o Atlético de Madrid 2 vezes e venceu o Liverpool. E teve, né, um empate com o Manchester United. Então enfrentou 4 clubes grandes e empatou com o Manchester United e venceu o resto. E a maioria por 1-0, né? Hoje foi por 2-0. Então um time que não faz tantos gols assim, mas é eficiente na frente e na defesa não sofre, né? 2 gols sofridos em 13 jogos. Sofreu um gol do Southampton, do Minamino, e um gol contra bizarro do Rudiger contra o Lanterna Sheffield United. Então, o Mendy, quando é acionado, por exemplo, hoje ele era um espectador dentro de campo. Quando é acionado, dá conta do recado. A gente não sabe, né, a escalação do Chelsea titular. Eu só sei que é 3 zagueiros, Azpilicueta e Rudiger certo no time, o Mendy no gol também, e do meio para frente, nem o Kanté é titular absoluto do Chelsea. Nem o Kanté. Quem é titular é o Mason Mount. O Mason Mount é o grande cara desse time. Então a gente não sabe como o Chelsea tem 11 titulares incontestáveis, porque o Chelsea não tem. O Chelsea é um grupo. Eu não tenho essa informação aqui, eu não levantei esses dados, mas acredito eu que o Chelsea não repetiu a mesma escalação mais de uma vez nesses 13 jogos. Sempre escalações diferentes. Um jogo é o Marcos Alonso, o outro é o Tio, um jogo é o Reece James, o outro é o Callum Hudson-Odoi, um jogo o centroavante é o Abraham, se machuca, tem o Giroud, hoje joga sem Giroud, nem entrou no jogo, né? Hoje joga o Timo Werner. Então o Chelsea tem essa variação tática. A marcação do Chelsea também pós-perda é um negócio impressionante, né? Hoje, por exemplo, 43 do segundo tempo, o João Félix com a bola no meio campo, 4 jogadores do Chelsea marcando o portador da bola. E quando o Chelsea perde a bola, o Chelsea tenta muito rápido recuperar essa bola para acelerar. E foi assim que os 2 gols do Chelsea surgiram. O Chelsea foi dono do jogo, demorou até para matar a partida, teve chances para fazer 2-0 mais cedo, não conseguiu. E aí a cereja do bolo foi o gol do Emerson, que entrou faltando 1 minuto e meio, foi lá e fez o gol. Terceira opção da lateral esquerda, né? Foi lá e fez o dele. Chelsea classificado. E a gente, né, fica com muitas dúvidas em relação ao Diego Simeone no Atlético de Madrid. Tudo bem, líder do Campeonato Espanhol, mas com uma quantidade enorme de jogadores talentosíssimos no time, ele não consegue fazer a equipe, em jogos grandes na Champions, produzir, ele não consegue fazer a equipe jogar de forma ofensiva. E hoje era um jogo para o Atlético de Madrid amassar o Chelsea. O Atlético precisava da vitória, no mínimo por 2 gols, para avançar para a próxima fase da Liga dos Campeões. Então o Atlético tinha que atacar, e mais se defendeu do que atacou hoje. Então o Chelsea foi superior
em todos os quesitos, 13 jogos de invencibilidade, a maior invencibilidade de um técnico recém-chegado no comando dos Blues. Isso, Ingra, é isso mesmo. Tem mais esse recorde ainda que ele passou o Filipão, né? Você falou, você chegou a citar aí, né? Escalação. Cara, não tinha nenhuma prévia de escalação que você pode olhar nos jornais. Tanto quem produz aqui, quanto os jornais lá de fora. Nenhum deles tinha na prévia de escalação o Hakim Ziyech. Assim, que parece que nós, os torcedores, né, por ele estar produzindo pouco, é descartado, assim, é reserva. O Thomas mais uma vez surpreendeu. Eu queria que você destrinchasse um pouquinho da atuação dele hoje. Independente, você tira o gol, deixa o gol no segundo ponto, deixa o gol por último, o geral dele. Porque ele está sendo muito criticado como um cara assim, parece que como um cara que não está dando sangue e está fazendo só de lançamento esporádico, alguma coisa assim. Eu vi jogo dele com o Barnsley na Copa da Inglaterra, gol do Everton 1-0, aquele campo ruim, estavam cobrando dele muita técnica para ele entregar ali. Mas eu gostei do tempo que ele fez o jogo, do que ele jogou. Hoje, fora o gol que ele estava ali, que recebeu a atuação dele. Bom, eu acho que foi uma atuação boa do Ziyech, mas ele é um jogador que tem potencial para ter atuações espetaculares, como eram nos tempos de Ajax. O Ziyech é um jogador muito objetivo, né? Ele gosta de, muitas vezes, trocar passes de primeira, né? De finalizar, seja de longa ou média distância. Ele é um jogador objetivo, que sempre pensa para frente. E hoje, no jogo, por exemplo, eu estava, como torcedor, meio irritado com o Ziyech. Para mim, no início do jogo, ele foi, né, o jogador que se destoou da equipe do Chelsea no início da partida. Estava faltando calibrar o pé, né? O Chelsea tem uma jogada muito característica do Thomas Tuchel, né? Que é o ponta, no caso o Ziyech era um ponta, que muitas vezes também trabalhava por dentro. Era um jogador que vai conduzindo a bola na entrada da área, e o ala, pela direita, passa no corredor para receber a bola, fazer o cruzamento ou chutar cruzado. E ele tentou 2 vezes esse passe e não conseguiu. Ele errou o passe. Então, em alguns momentos, os ataques do Chelsea paravam em erros do Ziyech. E aí, depois ele acaba fazendo o gol. Na hora que era para ele definir com categoria e objetividade, né? Na hora de ele concluir bem a jogada, ele concluiu, que foi no gol, né, no passe do Timo Werner para o gol do Ziyech. Eu considero a atuação do Ziyech boa, mas ele precisa mostrar muito mais se quiser se manter como um titular absoluto do Chelsea, que hoje ele não é, né? Não é. Não é. Eu só falo assim. Ele não é titular por causa das condições, sabe? E você lembra que no primeiro jogo ele machucou, depois ele voltou, conseguiu ali 2, 3 partidas até se machucar de novo, e ele estava titular já. Só que a partir da segunda contusão dele, começou a oscilar reserva, titular, não jogar bem, não entregar, e hoje considerado reserva. Mas eu acho sim que os minutos que ele tem conseguido, para mim, está sendo satisfatório. E faz parte do processo dele, como o Kai Havertz agora, que estava tão criticado antes, já são 3 jogos, né? Que ele, parece que ele já está. O Havertz hoje ele já é um titular. Então, 3 bons jogos. Já está dando andamento, né? Já está dando andamento ali, ó. E só que o Ziyech está discreto só para a próxima temporada, porque ele já ficou muito atrás e ele vai ter uma fica boa ali no meio com o Pulisic, que é outro que perdeu tempo, perdeu o time e vai ter que correr atrás também. Exatamente. Como as coisas mudam rápido no Chelsea, né? A expectativa quando o Thomas Tuchel chega era que o Pulisic fosse melhor aproveitado, porque o recorte de temporada que ele mostrou na temporada passada, a segunda parte da temporada, foi muito boa. Ele se transformou no melhor jogador do Chelsea na segunda metade da temporada passada. Aí veio a lesão, né? Inclusive na final, né, da Copa da Inglaterra contra o Arsenal, ele faz o gol, depois acaba se machucando.
E nessa temporada ele não conseguiu repetir o mesmo desempenho da temporada passada, um jogador jovem, né, com 22 anos, um jogador jovem com 22 anos, que sofre muito com lesões e que trabalhou, mais jovem ainda, com o Tuchel no Borussia Dortmund. Né? O Thomas Tuchel tinha um trio de ataque na Alemanha, com Dembélé, Pulisic e Aubameyang. Esse era o trio de ataque do Tuchel lá no Borussia. E agora ele volta a trabalhar com o Pulisic, mas é um jogador realmente que enfrenta um problema físico, precisa ser melhor tratado para também ser melhor aproveitado no time do Chelsea. Eu acho que hoje, por exemplo, até o Hudson-Odoi está na frente dele na hierarquia, pelo menos na hierarquia técnica, na minha opinião, sim, e acho que na do Tuchel também. Hoje o Hudson-Odoi entrou bem no jogo novamente. Você tem razão sobre o Hudson-Odoi, tá à frente do Pulisic, sim. O Pulisic, ele teve as últimas partidas que ele entrou, ele não entregou. Eu estava comentando com a turma que o Pulisic perdeu aquele egoísmo, ele deixou de ser minha. O cara que não passava a bola e tentava o drible, isso não estava acontecendo isso no jogo dele. O Pulisic ele era muito parecido em características de jogo ao Eden Hazard. E o Eden Hazard tinha essa personalidade de pegar a bola, ir para cima. Muitas das vezes era o jogador mais driblador do campeonato inglês. Só que o Hazard concluía melhor as jogadas, era mais objetivo, conseguia manter o seu papel de protagonismo por mais tempo. O Hazard é muito mais jogador que o Pulisic. Claro que não o Hazard hoje do Real Madrid, mas o Hazard do Chelsea era muito mais jogador do que o Christian Pulisic, mas realmente o Pulisic é quem mais se aproxima dele e é o jogador do Chelsea que tem mais capacidade de driblar, só que realmente precisa aí ser mais coletivo nas suas atuações, como o Ziyech tenta ser, né? A gente estava falando do Ziyech, o Ziyech tenta ser esse jogador coletivo de muitas das vezes tentar o passe primeiro, só que ele precisa de um pouco mais de concentração na hora de fazer o passe, né? De concluir a jogada para que o desenvolvimento da mesma seja melhor, né? Mais satisfatório. Então nós podemos concluir que o Ziyech não é caso perdido, né? Porque não, longe disso. Pode dar uma segurada nas críticas aí, porque parece que a turma vê outro jogo. Eu não demonizo jogador assim, não. Eu tenho que esperar muito ainda. Eu acho que tá bem legal mesmo. Caso perdido, eu vi 3 só no Chelsea até hoje. Casos perdidos que eram impossíveis de se recuperar. Baba Rahman, Álvaro Morata e Bakayoko. Esses eram casos perdidos. Não tinha o que fazer. O Baba Rahman, eu lembro dele, mas eu vou te falar uma coisa. Eu não dava muita atenção, não. Você, numa outra resenha nossa, você falou do Baba Rahman. O Álvaro Morata, com meia temporada, eu já arranquei para lá, porque não ia dar em nada mesmo. Agora, o outro que você falou, o Bakayoko, né? Esse aí, tão pouco tempo, sei lá, cara, o Bakayoko, ele naquele time bom, ajeitado do Mônaco, ele tinha futebol, ele mostrou, porque agora fora do Chelsea está demonstrando algum futebol razoável lá também, mas não deu certo é com a nossa camisa. Não tem condição, não. Então, ó, sobre o jogo de hoje, gente. Ontem eu fui na resenha com a galera, o Dalmolin, lá de Londres, lá, o Wesley, a turma da região sul do Brasil. É impressionante como tem torcedor do Chelsea. Tem uma turma de Santa Catarina, tem o Gladson lá do Paraná. Um clube global, né? Porra, e a região sul, ó, eu tenho que botar mais com a turma daí. Aí, cara, ontem eu falei que eu tava assim, eu não tava tão confiante. E eu falei, o Chelsea vai passar, mas não ia ser tão fácil. Cara, e o jogo foi... Eu só não vou falar que ele foi 100% igual ao jogo de Bucareste, porque nesse jogo o Mendy fez, acho que duas talvez, defesas difíceis. Uma do João Félix já no final, acho que as duas do João Félix. O Luiz Soares mais uma vez anulado. Então, mais uma vez, você achou semelhanças do jogo de hoje com o jogo da Romênia? Do jeito que o Chelsea jogar e com a Atlético que jogou também.
Não, eu acho semelhanças no jogo do Atlético, né? Porque o Atlético de Madrid foi muito cauteloso nos dois jogos. O Chelsea foi mais cauteloso no jogo da ida. O jogo da ida foi bem chato até de assistir, né? Vamos falar a verdade, foi um jogo ruim. O que mudou o jogo foi o gol de bicicleta do Giroud, né? O gol de bicicleta do Giroud abrilhantou a partida, mas não foi um jogo bom de se assistir. E os dois times com medo, com receio de atacar um ao outro. E aí, a partir do momento que nessa partida o Chelsea tinha vantagem, o que eu imaginava para esse jogo, o Chelsea ser um pouquinho mais cauteloso e o Atlético de Madrid tentar atacar, porque tem jogadores bons para isso, né? Se a gente olhar do meio para frente, João Félix, Suárez, Coque, Saúl Ñíguez, era um time com muita qualidade, Yannick Ferreira Carrasco, e não conseguiu, não foi o que aconteceu. O Chelsea, como eu usei durante a transmissão, um Chelsea guloso, um Chelsea com fome, um Chelsea que atacou praticamente o tempo inteiro, fez um e poderia ter feito mais gols antes de chegar ao 2-0 no último lance do jogo. Então o Chelsea, mesmo com a vantagem no placar do jogo e no placar agregado, sempre tentava mais. Isso que é bonito de ver no time do Chelsea. Atuações brilhantes hoje de Antônio Rüdiger, que até foi alvo da agressão do Savic, foi expulso. O que o Rüdiger cresce quando o Chelsea tem 3 zagueiros é um negócio absurdo. Talvez o Rüdiger seja o melhor zagueiro do mundo para atuar em esquema de 3 zagueiros. Era com Conte e é com Thomas Tuchel. Engolou Kanté, gigante, pequeno gigante. O que o Kanté joga é um absurdo. Foi eleito melhor em campo hoje, né, com vários desarmes, com um alto aproveitamento nos passes, chegando à frente para finalizar. Poderia ter sido o Kanté o autor do segundo gol se o Havertz toca na direita. Então, um Kanté que cada vez mais se consolida entre os principais volantes do futebol mundial. Para mim, na atual temporada, ele é o melhor volante do mundo, o Kanté. Atuação também magistral de César Azpilicueta, né? O único jogador do Chelsea que atuou todas as partidas com o Thomas Tuchel e como zagueiro. E na mesma função que ele fazia com o Antônio Conte na temporada 16-17. O Azpilicueta, como zagueiro hoje, jogou muita bola também. Então, vários nomes no Chelsea. Kai Havertz, um jogador que vem crescendo nesses últimos 3 jogos, como tu bem citou, participando dos 2 gols hoje em contra-ataques. O Timo Werner, um jogador que ainda precisa corrigir, né, essa questão da finalização. Né? A gente vê vários jogadores sendo criticados pela finalização. O Vinícius Júnior, que ontem perdeu o gol feito. Teve uma, você fala, para não perder o gancho do Werner aí, ele perdeu de novo, porque ele pela direita, saindo em velocidade, dentro da área, ele chuta e o Oblak para ele, ficando rasteiro. Outra vez ele perdeu. Sem ângulo aquele. Se for para somar nos 2 jogos, foi 3-0 para o Oblak contra o Werner. Impressionante. Mandar um abraço para o Gladson, né, que participa das resenhas aqui. Sou muito fã das opiniões dele aqui sobre o Chelsea. Gladson é parceiro. Seguindo falando do Timo Werner, ontem mesmo, à noite, né, na expectativa para o jogo, eu assisti vídeos de 3 jogadores: Havertz, Ziyech e Timo Werner. Eu assisti um compilado de melhores momentos desses 3 jogadores nos seus clubes anteriores. Né, porque eu quero ver o melhor desenvolvimento desses 3. E hoje os 3 jogaram juntos. E eu olhando o vídeo do Timo Werner, ele foi o vice-artilheiro do campeonato alemão, atrás apenas do Lewandowski, que foi até o melhor jogador do mundo na temporada passada. Quantos gols? Agora não me lembro exatamente os gols. Se eu não me engano, foram 22 ou 19. Agora não me lembro. Mas eu já confirmo isso para ti. Mas a média foi de 20 gols, vamos lá. E eu tava olhando o vídeo. 25 gols numa temporada, mas é que eu não lembro qual é a temporada. O Timo Werner. O Timo Werner que é o maior artilheiro da história do RB Leipzig, né? Tudo bem que é um clube novo, mas é o que mais fez gols com a camisa do time, né? E olhando o vídeo do Timo Werner, ele fazia gol de tudo que era jeito. O Timo Werner é um jogador que tem qualidade. Dá pra ver que tem qualidade nele, né? Se a gente olhar o que ele fez no Leipzig, né? Um jogador de definição de jogadas e que tem uma característica muito interessante também de projeção em velocidade. Então o Timo Werner não é aquele centroavante fixo dentro da área. Ele eu acho que se enquadra melhor na posição de segundo atacante,
né, se a gente for dar uma nomenclatura para a posição do Timo Werner. Embora no Chelsea já tenha jogado de tudo, de ponta direita, de ponta esquerda, de segundo atacante e de centroavante, né? O Timo Werner, no esquema de hoje, do Tuchel contra o Atlético, ele era centroavante. Mas ele é um jogador que não é aquele que fica fixo na área, como, por exemplo, o Diego Costa. Ele pode cumprir outras funções. E no Leipzig, ele era um jogador que tinha essas arrancadas em velocidade, seja para assistência ou para marcar o gol, para finalizar, e também era um jogador de presença de área que chegava no momento certo para concluir a jogada. Então, essas duas coisas combinadas tem tudo para dar certo. Só que no Chelsea ele só conseguiu combinar uma coisa ainda, que foi a velocidade. Ele é um jogador que se desloca muito bem, que percebe o espaço e se projeta à frente, que consegue se posicionar bem na hora de dar assistências, por exemplo, como foi a do gol do Ziyech hoje. Mas falta ainda caprichar na hora da finalização. Isso vai muito da adaptação, ele ainda está se adaptando, ele está se acostumando com o jeito de jogar, não só do Chelsea, do Tuchel, ele é melhor com o Tuchel do que era com o Lampard, se a gente for comparar, né? Ele já está um pouco melhor no Chelsea, com a chegada do novo treinador. Mas falta ainda esse encaixe do ambiente, né? Essa adaptação ao ambiente em que ele está presente, ao campeonato inglês também, que é diferente da Bundesliga. E o Timo Werner é isso, é um jogador muito rápido, que consegue se deslocar para avançar em velocidade, tabelar com os companheiros, mas falta caprichar na finalização. Coisa que, por exemplo, se a gente comparar com outros jogadores, o Guardiola fez muito bem isso com o Sterling, né? O Sterling era um jogador muito rápido, mas que na hora de finalizar não ia tão bem assim. O Guardiola corrigiu um pouco isso. Hoje o Raheem Sterling no City é um jogador muito mais completo do que já foi. Hoje é um dos principais atacantes da Europa. E o Vinícius Júnior é um jogador jovem, mais jovem que o Timo Werner, e que também tem essa característica, um jogador um pouco diferente do Timo Werner, porque tem o recurso do drible, mas eu digo parecido, porque também é um jogador que se desloca em velocidade e não finaliza bem. Pelo menos não finaliza bem o Timo Werner no Chelsea, finalizava muito bem no Leipzig. Então, são alguns dos jogadores que eu citei aqui, Sterling, Vinícius Júnior e Timo Werner, parecidos em algumas características, e, por exemplo, o Sterling é um exemplo de jogador que se recuperou, que finaliza muito melhor do que antes. O Vinícius Júnior é um jogador que está enfrentando esse processo de melhora, né, de desenvolvimento na arte de finalizar. E o Timo Werner precisa recuperar, porque já teve isso. Ele precisa recuperar essa confiança também para voltar a ser um finalizador melhor. E o Glasson falando que existem vídeos hilários dos treinos do City, onde o Guardiola fica ensinando o Sterling, exatamente, né? E ensinou bem, dá para se dizer. Sobre esses jogadores que você citou aí, o Sterling, o Vinícius Júnior, quando o cara jogava no Manchester City com o Guardiola, eu achei que o Guardiola fez ele evoluiu demais. Tanto que quando ele jogava no Chelsea, o cara era uma das minhas preocupações, que era o Leroy Sané. Só que esse aí já se perdeu por indisciplina mesmo, né? Você não acha Lesões, que daria para incluir aí também, principalmente o Sané e o Sterling? O Sterling do Liverpool e o Sané que jogava, o Sané jogava no Schalke, não era isso? Jogava na Alemanha, não era? O Sané sai do Schalke e vai para o City, na mesma época que o Guardiola busca o Gabriel Jesus no Palmeiras. Agora o Sané já está lá no Bayern de Munique. O Sané vem fazendo bons jogos com a camisa bávara, e eu acho que o Sané é um pouco diferente. Eu acho que o Sané é um jogador que finaliza melhor do que todos que a gente citou aqui. Eu acho o Sané um jogador melhor, só que fisicamente ele sofreu muito nas últimas temporadas, né? Ele nem conseguiu terminar bem o seu ciclo no Manchester City por conta das lesões. Mas no Bayern de Munique, um pouco de dificuldade para se encontrar no time como titular absoluto. Hoje ele já é um jogador importante lá pro Bayern e cada vez mais se consolidando como titular. Eu acho o Leroy Sané, claro, se fosse para escolher, qual tu quer, Michel? O Sané ou o Sterling? Hoje eu quero o Sterling. Mas eu acho que o Sané finaliza melhor que o Sterling. Ah, beleza. Deu uma pequena oscilada aqui, mas deu para pegar bem. Você falando que o Sané é o melhor finalizador. Eu separei aqui um assunto, faz parte do jogo de hoje também. Para mim, eu esperava mais do Atlético de Madrid, sabe? Quando saiu o sorteio lá, eu queria, tipo, se pudesse escolher, eu queria o Porto, por exemplo.
Aí saiu o Atlético de Madrid. Aí, aquele contexto todo, o Chelsea começou a cair, deu uma bagunçada. Cara, eu fiz uma. Eu e o Glass nós fizemos uma resenha no início de janeiro e foram perguntados se o Chelsea passaria pelo Atlético. O Glass na época falou, hoje não, e eu também estava. Não acreditava mais, para mim estava eliminado. Mas com essa mudança, quando chegou o Thomas Tuchel, eu já mudei totalmente o pensamento, porque o Thomas Tuchel ele sabe preparar esquemas para enfrentar essa equipe, entre aspas, melhores, né? Mais encaixados e fase a fase. Inclusive, eu agora estou até confiante numa possível conquista dessa Liga dos Campeões pelo Chelsea. E aí eu queria, vendo esses dois jogos, o Atlético de Madrid me decepcionou. E agora, e como é que o Simeone consegue todo esse sucesso? Vamos lá. O Simeone, ele é um cara. Eu acho ele retranqueiro, eu não queria falar isso, então eu vou falar a palavra retranqueiro. Como é que um cara que precisa muito de defesa, ele tem tanto sucesso assim? Como é que ele é treinador do time de 2014 e de 2017? Não apareceu, e o time de hoje é melhor do que aquele. Concorda? Ou estou falando bobagem aqui? Eu acho o time de hoje do Atlético de Madrid muito bom, né? Mas seria crueldade comparar esse Atlético de Madrid de hoje com os dois vice-campeões de Champions, por exemplo, né? O Atlético vice-campeão em 14 e vice-campeão em 2016. Mas esse Atlético está fazendo história, é líder do Campeonato Espanhol. Não conquista o campeonato desde 2014. Pode voltar a conquistar nesse ano. Tem uma vantagem aí na liderança que tem que manter. O Atlético deu algumas tropeçadas, como contra o Levante, por exemplo, no Campeonato Espanhol, contra o Getafe também. Mas o Diego Simeone tem muito sucesso nesse período no Atlético de Madrid, porque ele conseguiu montar um sistema defensivo muito forte, né? O Atlético de Madrid começa pela defesa. Era assim com Diego Godin e Miranda lá atrás, no início do Simeone no Atlético, depois Godin e Jiménez. Agora Jiménez e Savic, tem o Felipe também no time. Ou seja, o Atlético de Madrid sempre, com o Cholo Simeone, teve uma defesa forte. Agora a defesa está sendo um pouquinho mais vazada do que em outros tempos. E o Atlético de Madrid faz uma temporada muito boa, só que em algum momento da temporada o time ia ter uma queda de desempenho natural, e é o que está acontecendo com o Atlético. Por isso que não conseguiu sobreviver, entre aspas, no confronto com o Chelsea. Foi engolido pelo time londrino. Mas sim, o Atlético de Madrid é um time com muita qualidade. Eu acho que o Simeone em alguns momentos erra também, como hoje. Tirar o Luis Suárez faltando meia hora de jogo, por mais que o Suárez não faça um gol fora de casa no mata-mata da Champions desde 2015, tudo bem, o Suárez fez gol na final da Champions contra a Juventus em 2015, fez gol na eliminação do Barça para o Bayern no 8-2, mas eram jogos em campo neutro. Jogando na casa do adversário, no mata-mata da Champions, o Suárez não faz gol desde 2015. Mas é o Suárez, né? Não dá para tirar faltando meia hora e para ter o Dembélé no comando do ataque como centroavante. Dembélé, ex-Lyon, ex-Celtic. Então hoje, como o Miguel falando, abraço para o Miguel, direto de Parobé, achou um pouco bagunçado o time do Atlético. Foi o que aconteceu, completamente bagunçado o Atlético de Madrid, tanto que só foi finalizar na reta final do jogo. E o Gladson falando que se torna natural cair um pouco de produção para tentar equilibrar os setores. Mudar exige. Exatamente, concordo com o Gladson. Sigo achando que a temporada do Atlético é muito boa. Ainda vou esperar um pouquinho para comparar esse Atlético de hoje com o Atlético de 2016 e 2014. Até acho, vou dar minha opinião aqui para não ficar em cima do muro. O Atlético de 2014 eu acho melhor que o de hoje. Porque o Atlético de 2014 tinha o Diego Costa, tinha o Raul Garcia, ali o meio-campo tinha o Coque, o Thiago, o Mário Soares. Então era um time muito bom. O do Atlético de Madrid em 2014, Godin, Miranda na zaga, Juanfran, Felipe Luiz nas laterais, Courtois no gol. Esse time foi o melhor do Atlético de Madrid, na minha opinião, porque foi campeão espanhol e ficou a poucos minutos do título da Champions, né? O Sérgio Ramos vai empatar no finalzinho do jogo, nos acréscimos, e aí perde na prorrogação também. Diego Costa sai machucado no início do jogo, tem que entrar o Davi Villa. Tinha o Diego Ribas no banco daquele time também. Ou seja, o Griezmann estava em alta
na outra temporada, em 2016, como o Miguel bem disse, o Griezmann era o grande nome do Atlético. Então, eu acho o Atlético de 2014, no início da era Simeone, o mais forte, mas esse de 2020, 2021, pode sim chegar longe. E eu acho que a queda do time de desempenho acaba sendo natural, mas tem que ligar o sinal de alerta, né? Ah, não, você tem toda a razão. Só dar um alô aqui, a galera deixou umas mensagens antigas. Eu parei no Palmeiras aqui, ó. Na hora que a gente tava falando do Bakayoko, ele criticando, falando que o Bakayoko é um dos piores que ele viu. O Eduardo, a Naira sempre aí, ô Naira. Parece Naira Farias aqui, ó. Tem que aceitar participar da resenha aqui, pô. Tem que ter só a Alice apareceu aqui para resenhar sobre o Chelsea. O Miguel, o Grato já estava aí há bastante tempo, né? O Miguel falando que o Emerson entrou bem no jogo. Ele entrou bem no jogo porque na primeira bola que ele entrou, ele fez um gol bonito pra caramba, rapaz. Terceira opção da ala esquerda. Exato. O Gladson, legal. O Gato falou dos vídeos hilários aqui, ó. O Miguel falou, o Reece James jogou o roteiro hoje. Só a posição do Reece James. Na meia, né? Ele foi pro 5 ali do Tuchel. O Reece James é o ala direita, né? Mas no esquema do Thomas Tuchel, os alas atacam demais. Os alas, no momento ofensivo, trabalham como meias atacantes. São jogadores que constroem, ajudam a construir as jogadas ofensivas do Chelsea, também aparecem na frente, seja para efetuar o cruzamento ou concluir as jogadas. Muitas das vezes não é o Reece James, é o Callum Hudson-Odoi, que é um atacante de origem e que joga como ponta pela direita, né, como ala pela direita, melhor dizendo, no lugar do James em alguns momentos. Ou seja, os alas do Tuchel, você sempre vai ver apoiando muito, né, trabalhando muito no ataque. Os alas do Tuchel têm maior capacidade ofensiva do que defensiva, porque o esquema exige que esses jogadores sejam aí eficientes no ataque. Então, por isso que dá essa impressão que o Reece James tá sempre no ataque, porque realmente ele tá sempre no ataque. Dá essa impressão que ele é ponta, realmente. Porque quantas vezes no jogo de hoje a gente viu o Reece James aparecendo na linha de fundo para cruzar, às vezes até quase dentro da grande área. Quantas vezes? O Reece James trabalhou realmente como um ponteiro, mas a função dele é a ala pela direita. Inclusive, destacar o Thomas Tuchel, né? Que no primeiro jogo, lá no empate contra o Wolverhampton sem gols, no primeiro jogo dele, já mostrava que esse time do Chelsea prometia muita coisa, né? Inclusive, na transmissão de hoje, o Mauro Betting citou que algumas demissões fazem bem ao clube, mas é exceção. Ó. A regra é você ter um técnico desde o início da temporada e concluir essa jornada, né? E só que algumas vezes dá certo. Por exemplo, o Flamengo demitiu o Abel Braga, para usar o exemplo do Brasil, trouxe o Jorge Jesus e a história todo mundo sabe. O Palmeiras demitiu o Luxemburgo, veio o Abel Ferreira, campeão de 2 títulos importantes, Libertadores e Copa do Brasil. E isso está acontecendo no Chelsea também. Saiu o Frank Lampard e veio o Thomas Tuchel e mudou da água para o vinho. O Chelsea era um time que sofria muitos gols com o Lampard, que nos jogos grandes, e um time que quer ser campeão como o Chelsea precisa vencer os jogos grandes, contra adversários fortes. O Chelsea com o Lampard não tinha vencido um adversário de grande respeito, de grande nome, né? Dos chamados top 6. O Chelsea não tinha vencido um com o Lampard no comando na atual temporada. Chegou o Tuchel, o Chelsea não perdeu nenhum contra times, não só contra times fortes, mas contra ninguém. O Chelsea tem 13 jogos de invencibilidade. Ou seja, mudou da água para o vinho, é um time que tenta sempre trabalhar a jogada na base do passe, da manutenção da posse de bola, um time que quando perde sempre vai marcar com mais de um jogador, o portador da bola e as possíveis opções de passe, isso que é bastante interessante, obriga o adversário a rifar a bola, obriga o adversário a se livrar dela rapidamente para não perder ainda no seu próprio campo. É um time de variação tática absurda. Como eu falei, a gente não sabe a escalação titular do Chelsea, nem os jogadores sabem. Eu só sei que o Azpilicueta é titular, que o Rudiger é titular, que o Mason Mount é titular. Esses 3 eu sei que estão garantidos. E o Mendy, 4. 3 de linha e o goleiro. Esse eu sei que saem jogando. O resto eu não sei, porque realmente o Chelsea, o Tuchel muda a escalação do time jogo após jogo e acaba dando certo. Ele sabe extrair muito bem do elenco e dar confiança do elenco
para o elenco também produzir. Isso que é muito interessante. Essa turma que está aí assistindo a gente, o que eles acharam do jogo de hoje? Quem assistiu, manda os comentários aí, pessoal. O Gladson, sobre o Simeone, o Gladson falou que acha um baita trabalho. Pela longevidade, pelas conquistas, né, cara? E hoje também, caiu da Champions League hoje, tá na ponta do Campeonato Espanhol. Eu vi gente falando que nas últimas partidas o time não tá bem, e assim, tá dando sinais de que vai perder. O Real Madrid tá aproximando, mas não dá para negar que não é confiável também, né? O Miguel, ele falou aqui, ó, achei um pouco bagunçado o time do Atlético. Olha, eu achei que foi no mesmo esquema do primeiro jogo da Romênia, só que aquele jogo de Bucareste, o Atlético estava cheio de desfalques, né? Hoje, quem tinha 4 desfalques era o Chelsea. Se for comparado pelo jogo passado, é 2, né? Teve Malta e não teve Jorginho. Aí voltou. Não teve Jimenez, não teve o Carrasco, né? E o Lodi, o Renan Lodi ficou no banco e entrou no segundo tempo. Eu acho que o time destampudo do jogo de hoje, cara, na hora que eu li a escalação do Atlético de Madrid, eu falei, pô, esse time tá mais forte que o primeiro jogo. Por isso a minha preocupação. Mas a estratégia do Tuchel, para cada fase, ele vai estudar tanto o adversário, eu acho que ele vai conseguir neutralizar. Pode ter dificuldades contra a Manchester City e contra o Bayern. Eu acho que o Manchester City ele ainda consiga parar. O que você pensa? Já entrando no Thomas Tuchel, no pragmatismo dele, e se você apoiou a troca, né? Primeira vez que a gente conversa desde que o Frank Lampard foi demitido. Cara, hoje não tem como dizer que eu não apoio a troca, né? Só que eu não teria demitido o Lampard. Naquela semana. Lá naquela no semana, naquela semana eu não demitiria o Frank Lampard. O Chelsea tinha acabado de eliminar o Luton Town na Copa da Inglaterra, então ele foi demitido um dia depois de uma vitória combinada com uma classificação na FA Cup. Só que a demissão já estava meio que confirmada depois da derrota para o Leicester, que foi o último jogo que o Chelsea perdeu antes da chegada do Tuchel. Então, eu não teria demitido o Lampard naquele momento, porque eu considerava o trabalho ok, né? O Chelsea invicto na Liga dos Campeões, segue invicto agora, né? Mas fez uma fase de grupos onde não perdeu nenhum jogo. E, além disso, o Chelsea estava bem na Premier League. Claro, chegou a liderar o campeonato depois daquele jogo contra o Leeds United. E depois acabou tendo uma queda de desempenho, né? Foram 5 derrotas em 8 jogos do Lampard. Isso tem um peso enorme. Se o Chelsea não tivesse perdido tanto nessa sequência de 8 jogos, perdeu 5, talvez brigasse pelo título. E não é o que acontece. Hoje o City, nada de braçada. Ou seja, a demissão do Lampard ficou justificada a partir do momento, se justificou, né? A partir do momento que o Thomas Tuchel tem uma arrancada dessa, né? É impressionante a arrancada do Tuchel. Ouso dizer que ele vive o auge dele como treinador. Ele começa seguindo os passos do Klopp, né? No mais 05, depois no Borussia Dortmund. O início do Klopp como treinador também foi com esses 2 clubes. E depois dá o salto, né? Vai para o PSG, consegue ser vice-campeão da Champions, por exemplo. Só que na campanha dele na Champions da temporada passada, o PSG perdeu a ida para o Borussia, foi virar na volta. Teve dificuldades, foi virar no finalzinho contra a Atalanta nas quartas, na semifinal, claro, aí foi muito bem, foi superior ao Leipzig, mas na final, por exemplo, não mostrou muita coisa, não mostrou que merecia um resultado diferente a final contra o Bayern, foi 1-0 merecido para o time alemão. Já agora, esses 13 jogos do Chelsea, para mim é o melhor momento da carreira do Tuchel como treinador. Eu nunca vi um time tão forte, tão consistente, tão sólido, taticamente, defensivamente, ofensivamente, como esse Chelsea do Tuchel. Estou falando dos trabalhos dele. Esse, para mim, é o melhor momento do Tuchel como treinador de futebol, embora seja pouco tempo, né? 13 jogos. Mas, para mim, realmente, o Thomas Tuchel vem atingindo aí um patamar muito alto. E a gente sempre soube que ele era um grande treinador. Só que no PSG, por exemplo, é um clube, né, de difícil gerenciamento de elenco, né? Quantos treinadores passaram pelo PSG, com exceção do Laurent Blanc, que ficou muito tempo por lá, quantos técnicos passaram pelo PSG sem conseguir administrar o elenco
principalmente tendo o Neymar lá. O Neymar foi um que dançou da cadeira. O Thomas Tuchel conseguiu gerenciar melhor essa questão, né? Só que, por exemplo, se a gente olhar a reta final da Champions passado, o Neymar vindo com Juliette, com música, isso mudou depois que o PSG perde a Champions League. Os jogadores iam de terno, os jogadores não vinham com música antes do jogo. Então, teve uma mudança no comportamento dos jogadores do PSG, muito por conta da participação do Tuchel, depois da perda do título da Champions. E teve uma queda de desempenho também que fez ele ser demitido. O líder do campeonato francês é o Lille. O PSG teve dificuldades para passar de fase também na Liga dos Campeões e ele acabou sendo demitido e veio o Pochettino. Só que deu certo a demissão pro Chelsea, né? Eu não teria demitido o Lampard naquele momento, mas a troca deu certo e que bom que deu certo, porque o Chelsea hoje está num nível absurdo, né? Esse pragmatismo do tudo e deu certo. Só o Gladys se torna natural cair um pouco de produção por tentar equilibrar setores e mudar. Exige, né? O Miguel mandando um abraço para nós aqui. Miguel falando do Griezmann em alta, eu não sei, estou acompanhando o Griezmann, cara. Principalmente porque o Griezmann joga no Barcelona. Então, o Barcelona eu só quero saber se perder. Se perder, tá melhorando o Griezmann, pouco a pouco. Gradativamente. Como é que é, Michel? Você um pouquinho. O Griezmann tá melhorando o desempenho dele no Barcelona com o Koeman, só que não chega nem perto do nível que ele apresentou no Atlético de Madrid. Pois é. Só falar do Gladys. Ô Gladys, você que está por aí. Lembra que eu te falei eu ia fazer a resenha aqui com o Michel, tá vendo o alto nível da análise do cara? Diferença? Temos que trazer ele para a nossa turma. Parabéns, viu, Michel? Já te falei da outra vez e agora eu rasgo ele de novo. Analisa muito bem. Seu futuro é certo. Você não tem como dar errado no jornalismo, não, cara. Não tem mesmo. Você fala muito bem. Continua nessa aí. Opa, o Flavinho está pedindo um abraço para Cuiabá. Você falou aí do seu amigo aí, eu mandei um abraço para ele direto de um lugar. Qual que é a cidade mesmo que você falou aí? Parobé, no Rio Grande do Sul. Parobé aí no Rio Grande do Sul. Ah, tá. É próximo da cidade? O Gladson dizendo para mim, junto, vamos? Bora! Pois é. Como diria o Leandro Guedes, Chelsea sempre um prazer. Leandro tá aí? Legal, boa, Leandro. Leandro tá meio afastado. Ô, Michel, Parobé é longe aí de Restinga? Parobé é longinho. Ah, é? Ah. Precisamos de opinião e participação feminina nas... É isso aí. Tomara que apareça. Se souber das meninas que gostam do Chelsea aí, Michel, chama elas para as nossas resenhas, beleza? O Heraldo lá da Chelsea, o Heraldo lá do Rio de Janeiro. Chelsea Collect 26. Michel fala muito bem, parabéns. O Gladson. O ponto positivo de hoje foi o Thiago Silva, do lado de fora, todo momento conversando com o Twitter. E o Thiago Silva, cara, o jeito que ele estava torcendo e vibrando com o Chelsea, parecia que ele tinha nascido na Inglaterra. Impressionante. Ele está fazendo uma falta diferente. Impressionante. A atuação impecável. Uma goleada no jogo tático. Diga. Corrigindo a informação, né? Eu falei que o Timo Werner tinha feito uns 19 ou 22 gols. Nada disso. Ele fez 28 gols na última Bundesliga. 28. Eu estava na dúvida se era 25 ou 7, porque eu já tinha ouvido um papo desse. Eu já tinha ouvido isso. Mas aí, então, ele não é bobo, não. Ele só falta se adaptar melhor. Doido. O Michel, é o seguinte, Chelsea dominou o Atlético nos 2 jogos, legal. Cria a chance, está ganhando 1-0, matou o jogo na última, com o Emerson ali, mas não precisa, né, cara? Antes do gol do Emerson, o Chelsea teve no mínimo 3 em contra-ataques. Teve uma com o Werner, 2 com o Odoi, que eu estou me lembrando agora, 3. Por decisão errada. Uma presidente livre na área, outra tinha o Havertz, e o Odoi chutou na perna do zagueiro. Dá aquela olhada para o lado, se dá melhor para matar o gol. O último passe do Chelsea na hora da finalização está dando
tá dando raiva, tá me preocupando, porque o João Félix, por exemplo, vai complicar pra gente no final, antes do Emerson fazer o banco reserva, se não o Mendy para salvar. Você tem observado isso? Tanto em Champions League quanto nos jogos da temporada toda. O Chelsea tem que melhorar no quesito finalização, né? Se a gente pegar, por exemplo, o jogo contra o Leeds United, o Kai Havertz erra um gol que não pode perder, né? Se ele faz aquele gol, o Chelsea poderia ter ganhado do Leeds no Elland Road. Então, o Chelsea vem perdendo muitos gols, Timo Werner que o diga, e tem que corrigir isso, né? Isso é um processo que vai levar um pouco de tempo para evoluir, mas eu acho que com as ferramentas que o Chelsea tem à disposição, e aí eu estou falando de material humano, Ziyech, Timo Werner, Kai Havertz, Pulisic, Tammy Abraham, Olivier Giroud, Callum Hudson-Odoi, com essas peças, eu acho que o Chelsea tem tudo para evoluir nesse quesito. São 13 jogos no comando do Tuchel e a maioria das vitórias do Chelsea são por 1-0. Hoje foi uma exceção, o Chelsea ganhando por 2-0. Mas a maioria dos jogos do Chelsea, o Chelsea vence por um gol de diferença, né? E isso que foi chamado foi chamada a atenção na transmissão hoje. A média de gols do Chelsea caiu após a saída do Lampard. Mas que bom que caiu, né? Por exemplo, o time sofreu apenas 2 gols em 13 jogos, né? 2 gols em 13 jogos, e poderia ser um gol só, né? Porque se o Rudiger não faz aquele gol contra ridículo, né? Contra o Sheffield United, quem sabe o Chelsea tivesse sofrido um gol só, que foi aquele do Minamino, contra o Southampton. Então o Chelsea que não faz tantos gols assim, mas é eficiente, consegue o objetivo que é vencer na maior parte das vezes. E consegue outro objetivo muito importante, que é não sofrer gol. Então o Chelsea é um time muito forte, oferece poucas chances, não é para fazer gol, poucas chances para finalizar. O Chelsea sofre poucos gols, oferece pouco campo a ser explorado para finalização do adversário, e quando o adversário consegue um espacinho ali para finalizar, Eduard Mendy vai lá e cata as bolas. Então o time do Chelsea vive uma fase espetacular. Eu não vi um Chelsea tão bom desde a temporada 16-17, que era aquele Chelsea com o Courtois no gol, o trio de zaga com Azpilicueta, o Davi Luiz e o Cahill, na ala direita o Moses, na esquerda o Alonso, dupla de meio-campistas Kanté e Matic, e o trio de ataque com Pedro, Hazard e Diego Costa. Esse foi o último grande Chelsea que eu vi. Mas esse Chelsea que eu estou vendo hoje, talvez consiga alguns feitos que até o de 2011, 2012 conseguiu, que foi o maior deles, o título europeu. Que suas palavras sejam abençoadas e tudo certo. Miguel, achei mais que merecido a classificação. Foram poucas vezes que o Atlético ofereceu perigo. Foi só com a chegada do João Félix. Inclusive, ontem eu fiz uma resenha com os caras, eu fiz a pergunta, ninguém quis responder, eu pergunto para você. O João Félix é um prodígio, uma super promessa portuguesa. Você acha que ele, no jogo que hoje já passou, já aconteceu, mas quando ele foi escalado ali, eu queria saber assim, cara, era válido o Simeone apostar nele mesmo? Ele é um cara que poderia eliminar o Chelsea nas oitavas de Champions League? Ele tem todo esse futebol? Ele é um cara que poderia eliminar o Chelsea, sim, né? O João Félix tem bola para isso, mas não tem regularidade, né? É muito jovem, ele tem 21 anos de idade. Então, ele é uma joia portuguesa, que logo quando chegou no Atlético de Madrid encantou a todos, mas ele vem enfrentando um problema aí de regularidade. Às vezes nem sai como titular no time do Simeone, começa no banco. Ele é um jogador que precisa ser mais regular. Eu acho que essa oscilação é natural por conta da idade dele, também do momento difícil, do momento complicado do Atlético de Madrid, que no início da temporada, ou na maior parte da temporada até aqui, era um time soberano, era um time que conseguia vencer praticamente todos os seus jogos, né? Era assim no Campeonato Espanhol. Até pouco tempo o Atlético tinha uma derrota só no campeonato, que foi contra o Real Madrid, no Clássico. E depois acabou perdendo para o Levante e as coisas começaram a se complicar um pouco mais. Então, o João Félix também, cara, além do problema da regularidade, que ele precisa melhorar nesse aspecto, ainda enfrenta um time que está sendo mais vulnerável e a bola também nem sempre chega nas melhores condições para ele. Vou começar a observar mais o garoto, sei que ele é talentoso. Ó o Miguel, dando show aqui. Obrigado por participar, Miguel.
Lamentável a cotovelada do Savi. Na hora, bicho, eu vi o juiz levantou o cartão vermelho, eu não tinha entendido muito bem o que tinha acontecido. Não. Depois no replay, pô, o cara tentou ser malandro, dando uma cotovelada no peito do Rudy. Super justo, né? Se eu não me engano, nesse lance, o árbitro, que era o Daniele Orsato, né, o árbitro italiano, ele já tinha, antes de autorizar o escanteio, ido lá e conversar, pessoal, não vamos fazer nada, tem o VAR, eu não vou aliviar se tiver que dar vermelho, eu vou dar, e falou algo nesse sentido. E foi lá o Savic meteu o famoso picolé de osso, né, a cotovelada no peito do Rudiger, e aí não tem discussão, né, a agressão do Savic, zagueiro montenegrino, e aí rua, né, expulsão, prejudicando o Atlético, tinha 10 minutos para o Atlético tentar 2 gols, e aí com o jogador a menos, o que era difícil, fica ainda mais complicado, expulsão justíssima, mas o Atlético de Madrid tem o que reclamar, né, um possível pênalti do Azpilicueta no primeiro tempo, vale destacar, né, para mim, na minha opinião, foi pênalti, e o juiz acabou mandando seguir, acho que foi no Ferreira Carrasco o lance, né, o juizão mandou seguir, mas o Atlético tem o que reclamar da arbitragem, mas a eliminação é completamente justa, né, o Chelsea foi muito melhor nos 2 jogos. Principalmente hoje, né? No jogo de hoje. Se você acompanha futebol, você faz amigo, você acompanha o futebol de tudo que tá lugar, certo? Tá bem informado, trabalhado. O Savi, ele tem esse histórico de dar porrada, de ser expulso. Ele é um desses malvados. Eu não diria que o Savic... Eu não diria que o Savic é um jogador maldoso, né? Mas ele é um jogador que não alivia. O Savic tem o mesmo perfil do... Ele tem o perfil ideal para ser zagueiro do Atlético de Madrid. O perfil ideal. Né? Aquele zagueiro que nem era o Diego Godin, de muita raça, de não desistir de nenhuma jogada. Ele tem o perfil exato que o Diego Simeone gosta, por isso que ele joga no Atlético. Jogou na Fiorentina, né? Jogou na Itália. Mas o Savic, que vem de um futebol italiano que vai muito bem defensivamente, historicamente, né, os times italianos são sólidos, na maior parte das vezes, no âmbito defensivo, e o Savic vem dessa escola, é um zagueiro que eu não diria que ele é maldoso, mas ele não alivia, um zagueiro que quando tiver que chegar pesado, ele chega mesmo, mas hoje nem foi o caso, né, hoje foi um destempero, uma agressão para cima do Rudiger, e zagueiro maldoso, se a gente poder analisar, acho que o perfil dos zagueiros do Real Madrid, né, porque o Sérgio Ramos, em alguns momentos, claro, o Sérgio Ramos é muito bom zagueiro, né? É o melhor zagueiro que eu vi jogar, inclusive. Mas ele, quando tem que ser maldoso, ele é. Ele é. Pepe, hoje no Porto, né, no fim de carreira, mas na época de Real Madrid, também era nesse sentido. Então, acho que se tiver que escolher algum zagueiro que às vezes tem um pouco de maldade, eu ficaria com esses dois aí ídolos do Real Madrid. Ô Michel, o Savic foi bater justo no cara que tem um perfil igual ao dele. O Rudiger, ele não é violento, ele só não é ligeiro. O Rudiger é um zagueiro, um cara que intimida o adversário. É dedo na cara. E hoje, não sei se você deve ter percebido, analisando o jogo, todas as jogadas em que o Rudiger está envolvido, seja em proteção de bola, principalmente na proteção de bola, porque quando ele atacar aquela bola, assim, ou ele faz a falta, mas o cara passa mais por ele. Quando ele está protegendo a bola, ele não tem a menor dó em dar uma cotovelada, jogar o cara para fora do campo, sabe? Se jogar para cima do cara e cavar uma falta, tem essa malandragem. Que os haters do Rudiger não só vê o zagueiro ruim, ter um passe errado que originou o gol, e como você falou bem no início da resenha, ele é um cara, ele bota eles dois, mas os camaradas para completar o trio, e o futebol dos dois, assim, flui, eles melhoram, mais alto nível. O que você pensa sobre o Rudiger e essa volta por cima dele? Já comento sobre o Rudiger, o pessoal está discordando aqui que eu disse que foi pênalti, o Gladson, o Jonathan também. É realmente um lance bastante discutível, né? É um lance interpretativo. A minha interpretação, como analista de futebol, foi de pênalti, mas é um lance que divide opiniões, certamente. Então, podem ter razão também o Gladson. Na verdade, ninguém tem razão, nem eu, nem quem discorda de mim nesse caso, porque era um lance interpretativo, vai da opinião de cada um. Então,
A minha opinião pode estar errada, a deles também. A minha pode estar certa e a deles também. Então é um lance interpretativo. E de zagueiro maldoso, eu acho que no Brasil... Tem VAR, foi analisado. Mandou seguir, meu amigo. Quem mais ficou reclamando durante o jogo? Não teve paciência. Exatamente. Próximo jogo. Vamos lá. E zagueiro maldoso do futebol brasileiro, talvez um pouquinho do Walter Kahneman, do Grêmio, por exemplo. Um zagueiro que, quando tem que chegar duro, ele chega também. Mas é um zagueiro altamente técnico, também um dos melhores que eu vi no futebol brasileiro, especificamente. Mas voltando a falar do Rudiger, o Antônio Rudiger... Uma coisa, antes de você começar a falar do Rudiger, só para pegar o gancho do Kahneman que você falou. Já te contei que eu acompanho muita coisa aqui no Rio Grande do Sul. E em alguns programas que eu ouço e assisto aí, a definição que eles fazem do Kahneman é que ele é um zagueiro que sabe bater. Joga bola, mas ele sabe dar a pancada na terra. É isso. E eu gosto. Bela definição. É isso mesmo. Então eu vou falar aqui sobre o Antônio Rudiger, essa recuperação surpreendente. Primeiro que a temporada começa com uma zaga muito boa, né? Thiago Silva e Kurt Zouma. A zaga estava muito bem no início da temporada. Aí, por exemplo, o Thiago Silva, no primeiro jogo dele, que azar, né? Acaba falhando num gol do West Bromwich, mas depois se recupera. O Zouma acaba falhando num gol do Southampton, que até o Kepa falha no mesmo lance. No jogo do primeiro turno, o Zouma falha. Mas o Zouma vinha fazendo uma grande temporada com o Chelsea, veio o Tuchel, pensa um pouquinho diferente de futebol, quis implantar o sistema de 3 zagueiros, e aí nos treinamentos ele viu, e até nos jogos, né, que o Rudiger é um monstro com 3 zagueiros. O Rudiger tem que jogar. Pataquada à parte, que foi contra o Sheffield United, o gol contra, o Rudiger tá sobrando na zaga do Chelsea, né? Que trio. O Christensen evoluiu demais, hoje estava fora, passou mal antes do jogo, né? Mas o Andreas Christensen é um jogador que também evoluiu com esse esquema de 3 zagueiros, mas eu acho que quando o Thiago Silva se recuperar de lesão, quem sai do time é o Christensen, e o Azpilicueta também é um monstro, né? Um jogador que eterno capitão do Chelsea, desde 2012 no elenco, o 10º jogador que mais vestiu a camisa do Chelsea em toda a história, então entrou definitivamente na galeria de ídolos do clube, seja pela liderança, pela regularidade, pela qualidade técnica, pela longevidade. O Azpilicueta tem atributos de sobra para se qualificar como um titular do Chelsea, o único do time do Tuchel que jogou todas as partidas, as 13 partidas de invencibilidade, tiveram Azpilicueta no sistema defensivo. E o Rudiger cresce com 3 zagueiros. Em linha de 4, ele é um jogador que muitas das vezes, até o Gustavo, da Blues of Stanford, comenta isso, um jogador que toma decisões cerebrais equivocadas, né? Um jogador que é meio atrapalhado em linha de 4, chega atrasado, não tem tempo de bola. O Rudiger em linha de 3, com cobertura, tendo 2 jogadores para apoiá-lo no momento defensivo, para fazer o balanço defensivo, ele vai muito bem. Quantas vezes a gente viu, hoje o Rudiger quase fez um golaço também. O Rudiger tem liberdade, ele tem liberdade para avançar. Às vezes ele funciona até como um segundo volante de infiltração. Ele é um jogador que vai conduzindo na meia esquerda ali, a bola com extrema categoria, e ninguém consegue parar, um trem lotado, né? Então o Rudiger no momento defensivo hoje foi muito bom, para mim foi o segundo melhor em campo, atrás apenas do Kanté, e foi muito bem nas coberturas, na marcação, e também no ataque. Então atuação de gala hoje do Antônio Rudiger, ainda foi o pivô da expulsão, né? Da confusão da expulsão ali do Savic. Então nota 10 para o Rudiger hoje, para o Kanté, para o Azpilicueta, e nota 8,5 para o Havertz. Para mim, os melhores em campo foram esses aí. Aí, Gladys, olha só, que opinião sobre o Antônio Rudiger. Eu já deixo claro que eu nunca fui hater, nunca achei um zagueiro russo. Sempre achei que ele poderia dar essa volta por cima, sabe? E o cara demonstrou ter personalidade e falou ontem na coletiva, né? Que ele estava quase fora do time, ele chamou o Frank Lampard para conversar
Ele voltou para o time com o Frank Lampard. A galera não deve esquecer. Não foi o Thomas Tuchel que retornou o Rudiger, foi o Frank Lampard. E o cara, quando tem personalidade e é bom, confia, né? O futebol sabe o que está fazendo. Dá muito essa volta por cima aqui. Olha só, o Gladson falando do jogo de hoje, ó. O jogo de hoje foi muito mais de atenção, um gol mudava o confronto, para quem marcasse. Era verdade isso mesmo. Se o Chelsea, por exemplo, tomasse um gol de empate, aí era aquela coisa, querer segurar, pressão, e o Gladson termina como um gol e dois encaixados. O Heraldo já está escolhendo, fugindo de PSG City. Você não quer nada muito difícil, não, né, Heraldo? Tá certo. O João Martins, Jonathan estava aí, beleza? Não seria nada mal um Porto ou um Borussia nas quartas de final, né? Não, eu quero o Porto. Aqui, eu também. Fechamos com o Porto. O Miguel está perguntando aqui sobre o Mendy, a situação do Mendy. O Mendy em bolas fáceis, bolas difíceis. Bicho, eu estou tão tranquilo quanto ao gol do Chelsea. A brincadeira que eu faço é que a dúvida do gol do Chelsea hoje é se o Mendy usou uma falha branca ou uma preta. Porque de resto não tem problema. O que você viu hoje? O que você. Se é possível, o que você gostou do Mendy hoje atuando contra o Atlético Madrid? Não dá pra dizer que eu não gostei de algo. Eu gostei de tudo do Mendy, do Chelsea em geral, mas o Mendy é frio. O Mendy é frio e calculista. Ele é um goleiro que já tem uma certa idade, né? Não é um goleiro jovem, vamos dizer assim, mas também não é velho. Ele é um goleiro experiente, mas que tá no auge da carreira, tá vestindo a camisa aí do maior clube da sua trajetória como goleiro profissional. E ele é muito frio, né? A gente não vê um rosto do Mendy, né, uma aparência do Mendy em que ele esteja preocupado, que ele esteja nervoso. Ele tem sempre a mesma aparência como goleiro. E ele consegue transmitir isso para o resto do time e também para a torcida. Ele é um goleiro que, quando precisa defender, ele vai lá e defende. Ele tem 19 clean sheets como goleiro do Chelsea. 19 clean sheets, sofreu 17 gols. Ou seja, ele tem mais jogos em que ele saiu sem ser vazado do que gols sofridos. 19 jogos sem sofrer gol e 17 gols sofridos. E na era Tuchel, apenas 2 gols sofridos, né? Um do Southampton, que ele até foi meio mal no lance, vamos dizer assim, junto com as Aspilicueta, naquele gol do Minamino. E também aquele gol contra bizarro do Rudiger, onde também faltou comunicação ali com o zagueiro no jogo contra o Sheffield. Ou seja, ele é um goleiro que sofreu gols que poderiam ter sido evitados, mas eu não vou criticar o cara que tomou 2 gols em 13 jogos e ficou 19 jogos sem tomar gol. Mendy, muitas das vezes, no início dele da trajetória, com a camisa do Chelsea, ele fazia defesas espetaculares. Muitas das vezes era até o melhor em campo, com o Lampard no time do Chelsea, com o técnico anterior. O Mendy nem se compara à capacidade de tranquilizar o time e a torcida com o que era com o Kepa ou com o Caballero. A gente tem segurança e muita confiança no Mendy, os jogadores, companheiros dele também, e o Mendy está fazendo por merecer, está fazendo uma ótima temporada com a camisa do Chelsea. Desde a saída do Courtois, não se tinha tanta confiança no gol azul, né? O Jonathan falou que estava gostando demais da defesa. Nossa defesa já estava boa. Com o Frank Lampard, né? Desde a chegada do Thiago Silva, que ele ajeitou. Você citou mais cedo sobre o Christensen. Impressionante como o Christensen se ajeitou, sabe? Desde aquela época com o Antônio Conte lá. O Christensen hoje, a culpa estava lamentando a falta dele. Ele não está no jogo. Já torcedor mandando ele embora, né? Há pouco tempo. Não, o Christensen já estava. Eu venderia Christensen, agora não. O de Christensen junto com as Filipinas. Nosso capitão também era muito criticado. Muito, principalmente quando depois que chegou o Recife, tomou conta da lateral. Você lembra disso, né? Tinha gente que. Lembro. O Aspilicueta ficou na reserva, iriam já negociando ele. É impressionante. Ainda bem que a galera muda de ideia e reconhece o bom futebol do cara. Agora, já entrando aqui, falando sobre. Se classificou 7 temporadas, vamos falar
sobre futuro na Champions League, né? Lá no início da temporada, eu imaginava o Chelsea brigando pela ponta, primeiro e segundo na Liga. No início, isso era possível. Imaginei o Chelsea ganhando uma Copa da Inglaterra e sobre Champions League, quartas de final já chegou. O que você pensa? Se você fazer futurologia, onde vai parar o Chelsea nessa Champions League? E se você puder já escolher o adversário, já que o Eduardo já falou aqui, ó, e pensando no próximo adversário, o Chelsea entra como favorito em possíveis confrontos contra Real Madrid, Porto, contra Porto, sem dúvida nenhuma. Contra Real Madrid, para mim vai entrar, mas parece que todo mundo que transmite o jogo não gosta do Chelsea, né? Fica na gripe de Real Madrid e a turma toda. Contra Porto e Borussia Dortmund, apesar de estar lá metendo gol pra caramba, eu confio no nosso treinador. Eu quero o Porto na próxima fase. Você visualiza no caminho da Champions daqui para frente. Hashtag vem Porto. Eu também tô a fim de pegar o Futebol Clube do Porto. Claro, né, acabou de eliminar a gigante Juventus, né, de forma surpreendente. Mas é o time mais acessível, né? O Borussia Dortmund tem o Haaland, por exemplo, que é um cometa, né? Realmente, como diz, o cometa Haaland, né? É um jogador que faz gols em partidas decisivas, que tem conhece muito bem o caminho do gol, vamos simplificar assim, um artilheiro nato, né? Parece uma máquina criada para fazer gols, é um jogador que pode dificultar a trajetória do Chelsea. Muito do que o Chelsea imagina para a Champions passa pelo sorteio sexta-feira, lá em Nyon, na sede da UEFA, lá na Suíça, né? Eu acho que se pegar um PSG, um Bayern ou um City, aí fica difícil. Nesses três confrontos, eu acho que o Chelsea, talvez contra o PSG seja favorito, mas é um duelo equilibradíssimo, né? Se alguém apontar, o PSG é favorito nesse jogo, tudo bem. O Chelsea é favorito, tudo bem. Agora, contra Bayern e City, o Chelsea aí não seria favorito. Mas contra o Real Madrid, eu acho que dos times grandes, dos times fortes, né, melhor dizendo, se tu me perguntasse qual tu quer pegar, se tu fosse o cara que fosse pegar a bolinha do sorteio lá no sorteio, na cerimônia, qual bolinha tu quer pegar para ser o adversário do Chelsea? Só vale time forte. Vamos tirar Porto e Borussia dessa. Tu quer PSG, Real Madrid, Bayern ou City? Eu quero Real Madrid. Então, dos times fortes, o mais irregular é o Real Madrid. Então, vem Real. Mas, claro que a primeira opção para mim é o Porto e depois o Borussia Dortmund. Porto, Borussia e Real Madrid. Nessa sequência, são os times que eu queria que o Chelsea enfrentasse. Depois PSG, Manchester City e o último time que eu não quero nem ver pintado de ouro para enfrentar o Chelsea na próxima fase é o Bayern de Munique, que a gente sabe o que aconteceu na temporada passada e é o time que sobra hoje, né, junto com o City. Quem tiver lá no sorteio para selecionar as bolinhas, vai armar o confronto Manchester City e Bayern de Munique. Eles não vão fazer a final da Champions League. Um vai matar o outro antes. Tem uma coisa, né, que dá para destacar. No sorteio da fase de grupos, só estava dando o Chelsea. O Chelsea pegou um grupo muito bom, né, acessível, sem tantas dificuldades, com o Sevilla, o Krasnodar e o Rennes. E quem estava no sorteio, o Maludar e o Drogba. Então só deu o Chelsea na Champions até aqui e no sorteio também. Vamos seguir com essa sorte na sexta-feira também. Mas aqui, a Champions League, nos sorteios, a UEFA, ela não costuma mudar os convidados, né? É bem capaz de ser os dois de novo, não é isso? Ela muda, se eu não me engano, se não for o embaixador, porque toda final de Champions tem um embaixador da final que participa do sorteio. Se ela não mudar o embaixador, talvez seja aí os mesmos, Drogba e Maludá, porque realmente deram bastante sorte para o Chelsea. O Felipe de Beaz, lá do Rio, tá sempre aqui, gosta das resenhas aqui também. Aí, na hora que ele já chegou gritando que está classificado aqui. O Jean-Pierre, lá de Londres. Não é o do Grêmio. Fizemos uma resenha internacional com ele. Recomendo a galera ir lá no YouTube. Fiz um canal no YouTube lá jogando umas resenhas. Vou me inscrever lá.
Chelsea Fan BH 1905. E tem a resenha lá com o Jean-Pierre. Aí a galera que tá aí, se inscreve lá e acompanha. Inclusive, essa resenha aqui, eu vou jogar pra lá. Vou dar uma melhorada nela. Tentar jogar lá. O Jonathan, o Jean-Pierre, que é o Liverpool, o Michel. Eu tinha esquecido do Liverpool, né? Tem o Liverpool também. Mas entre Liverpool e Real Madrid, eu ainda prefiro o Real Madrid. Prefiro enfrentar o Real Madrid. Se é o Jean-Pierre Blue, londrino, querendo um confronto entre ingleses na Champions League. Se é Manchester City e Bayern, eu fico tranquilo. O Jonathan falou que mata o João Félix é seu valor, mas tem muito potencial. Tá carregando os milhões que ele custou. O Lucas estava aí, o Jean-Pierre lamentando que nas próximas 3 semanas o Chelsea não entra. Bom, domingo tem jogo, né? Copa da Inglaterra. Segura a onda, Jean-Pierre. Calma. 10h30 da manhã. Calma. É isso aí. O Gladson, sorte no sorteio de sexta. Tá perguntando. Pode vir Real, eu gostaria. O Gladson também quer Real Madrid. Eu quero Porto. Eu não quero que vocês nem Bayern agora. Eu não tenho medo do Manchester City, não, tá? Se vier o Manchester City, não dá para o Chelsea encarar. Com o Thomas Tuchel, não comanda. Diga. O Chelsea tem uma sequência bem interessante agora. A gente estava enfrentando times fortes, né? O Chelsea enfrentou uma sequência agora. Atlético de Madrid na ida lá na Romênia, Manchester United, Liverpool fora, Everton em casa, Leeds United fora e Atlético de Madrid em casa. Essa foi a sequência duríssima do Chelsea. O Chelsea passou sem perder nenhum jogo e alcançando seus objetivos. No domingo tem a Copa da Inglaterra, quartas de final, e o Chelsea vai enfrentar um time da primeira divisão, mas que é o Lanterna, o pior time da primeira divisão, que é o Sheffield, e joga em casa no Stamford Bridge. Trocou de treinador. Calma. Exatamente. Chris Wilder saiu do comando técnico. Mas depois da data FIFA, o Chelsea tem o West Bromwich em casa, Crystal Palace fora, Brighton em casa, o West Ham fora e Fulham em casa. Uma sequência de 5 jogos interessantes. O mais difícil para mim, na minha opinião, é o West Ham, que é um derby londrino, é fora de casa. O West Ham está bem no campeonato. Tem outros 2 derbys londrinos contra Fulham e Crystal Palace, mas eu acho que o jogo mais difícil é contra o West Ham. E depois, só no dia 8 de maio, o Chelsea vai ter uma sequência onde enfrenta o City e enfrenta o Arsenal em sequência no campeonato. E aí, faltando aí 2 rodadas para terminar o campeonato inglês. Depois o Chelsea tem Leicester e Aston Villa nas 2 últimas. Olha, Michel, desses 5 próximos jogos que você falou aí, depois da Copa da Inglaterra, depois o West Ham, para mim, é o que é mais complicado. Desses 15 pontos, se o Chelsea não vencer o West Ham, no mínimo, eu acho que no mínimo 12 pontos, o Chelsea vai beliscar isso. E eu não sei se perde para o West Ham, sabe? Pode empate. Esse jogo eu vou deixar como uma vez. Mas os outros 4, o Chelsea vai... Sabe o que eu tô achando? É que o Chelsea não perde mais para ninguém. Pelo menos é a confiança que eu tenho. O Chelsea não perde mais para ninguém na temporada. Vai terminar invicto. Vai ser vice-campeão da Premier League. Vai ultrapassar Leicester e Manchester United. E vai ganhar pelo menos um título. Aí eu já não sei se é a Champions, tomara que seja, ou a Copa da Inglaterra. Eu acho que vai ser a Copa da Inglaterra. Mas o Thomas Tuchel me... Nossa, o Thomas Tuchel me... Se bobear, Champions e FA Cup de uma vez. Foi em 2012 a gente ganhou as 2, né? Champions e FA Cup. Pra mim serve aqui, ó. O Lucas Jetson. Nossa zaga comandou demais o ataque dos caras. É muito bom ver um time que sabe defender depois de uma temporada meio sem saber. Depois da temporada passada que teve muito erro. O Lucas é lá do Rio de Janeiro. Tô chegando aqui aquela hora que estava a discussão sobre os pênaltis, sobre o Kahneman, legal. E o Miguel falou que o Kanté foi eleito o melhor do jogo. Mas o Rudiger jogou demais. E o Rudiger, ele falou dessa finalização, esse chute que ele deu hoje. Se você puxar 2 ou 3 jogos passados, retrasado, o Rudiger está tentando esse chute de longe, já faz alguns jogos. Logo sai um gol dele, assim. O Zumar já tentou assim também uma vez, né? Que foi contra o Ajax na Champions. Ah, tá. O Lucas, só naquela hora sobre o Mendy,
Só queria um goleiro que fizesse defesa simples. Algo que o Kepa não faz, né? O Kepa tá chateado porque não foi chamado para a seleção espanhola. Paciência, é reserva, né? O Thiago Silva chegou aí, participou da e o Filipão Augusto estava aí. Então, bom, mas você vai para a próxima fase. Mas, então, o Chelsea vai para a final da Champions League. Você está com toda essa confiança. Eu tô com toda a confiança que nós vamos ser campeão da Champions League. Sabe as palavras bem abençoadas. Eu separei o nome de uns caras aqui. Eu queria que você falasse sobre isso, que aí a gente está chegando no final. O Hudson-Odoi jogou pouco. Avaliação dele. Você falou um pouquinho antes, mas fechar sobre o Odoi. Eu achei que em 2 finalizações ele poderia ter tomado uma decisão melhor. Teve uma que ele chutou rasteiro ali, né? Mas eu acho que ele entrou bem no jogo. Ele entrou para reter a bola na frente, tentar concluir as jogadas, trabalhar coletivamente com os companheiros na triangulação. Eu acho que foi bem. Eu dou nota 6,5 pro Callum Hudson-Odoi no pouco tempo que ele teve em campo. Conseguiu cumprir bem a função. Passou de ano. Kai Havertz está no processo de entrosamento, já está adaptado, e 3 jogos bem, titular, para acabar com as críticas sobre ele, e finalmente ele faz desenvolver a bola que ele sabe jogar. O Kai Havertz, né, como eu já falei isso outras oportunidades, inclusive aqui nas lives que eu participo, no Chelsea Fan BH, o Kai Havertz ele é um jogador que eu preciso estar muito próximo do gol para render. E dos reforços do Chelsea, ele é o mais completo, mas ao mesmo tempo ele é o que mais teve dificuldade de se adaptar no Chelsea, seja com Lampard, seja com Tuchel. Está conseguindo agora uma boa sequência e está melhorando seu desempenho. O Havertz, que hoje participou dos 2 gols, por exemplo, errou um gol contra o Leeds que poderia ter feito, mas participou bem do jogo, tinha marcado gol no jogo retrasado, né? O Kai Havertz tinha marcado, ou seja, é um jogador que está melhorando. No jogo contra o Everton, né, ele marcou gol. O Kai Havertz é um jogador que tem que se aproximar muito bem do gol, ele é um jogador que consegue enxergar o espaço, consegue identificar o momento certo de dar o passe. Olhando o vídeo, por exemplo, de ontem, de alguns melhores momentos aí do Kai Havertz no Bayer Leverkusen, ele é um jogador que no Bayer Leverkusen, lá na Alemanha, jogou de meio armador, jogou de falso atacante, jogou de ponta, jogou de várias maneiras diferentes, sempre próximo do gol. Um jogador que tem facilidade para driblar o adversário, para tocar de primeira, às vezes até com efeito, para quebrar a linha de defesa, um toque inesperado de letra, por exemplo. Ele tem essa reunião de habilidades, só que ele precisa ser melhor trabalhado. Nada melhor do que um técnico alemão, como Thomas Tuchel, para fazer o Kai Havertz melhorar o seu desempenho, e é o que está acontecendo, né? Muitas das vezes, até o Paulo Andrade, quando estava narrando o jogo contra o Everton, ele citou que o Tuchel falava em alemão com o Timo Werner e com o Kai Havertz, porque com o idioma que o Kai Havertz fala, para ele entender como ele executar o movimento melhor, é muito mais interessante do que, por exemplo, o Lampard falando em inglês com ele. O Kai Havertz ele tem 21 anos de idade, acabou de trocar de país, está morando sozinho lá em Londres, então tem uma capacidade de adaptação também à cidade, a morar sozinho, a jogar num novo clube com mais responsabilidades, que é o Chelsea, em relação ao que era o Leverkusen. Então tem toda essa série de fatores que podem aí estar afetando de uma maneira negativa, né? Certamente afetaram de uma maneira negativa na trajetória do Havertz até aqui, mas disparadamente ele é o mais talentoso dos reforços do Chelsea, o que mais pode cumprir funções diferentes taticamente e o que mais teve dificuldade, né, de adaptação. Mas com o tempo eu acho que o Havertz vai, como está mostrando, se encaixar melhor no esquema tático do Thomas Tuchel, e como eu falei, ele pode ajudar de diversas maneiras, seja como ponta nos 2 lados, seja como meio atacante, seja como meio armador, seja até como falso 9, função que ele fez até com o Tuchel em algum momento desses 13 jogos. Então o Kai Havertz ele é um jogador diferente, ele é especial e a gente precisa dar tempo para ele se desenvolver, né? Perfeito. E eu acho que esse processo já iniciou, já está em andamento.
não tem como dar errado. Falando do Rudiger já, o Zung saiu do time, foi injusto, mas agora não tem motivo para ele retornar. Quando entra, tá bem. Quando entra, o futebol não compromete, né? Mendy, já falou também. Marcos Alonso, afastado com o Lampard. Renasceu das cinzas, como uma fênix. Eu achei que ele nunca mais ia jogar com a camisa do Chelsea. E tá jogando como se nada tivesse acontecido. Esperava por isso sobre o Marcos Alonso? Não, realmente foi uma surpresa para mim, inclusive no primeiro jogo, lá contra o Wolverhampton, o primeiro jogo do Tuchel. O Chilwell, para mim, é um dos melhores laterais esquerdos do mundo. O Ben Chilwell, que veio do Leicester. Estava fazendo uma temporada muito boa. E do nada, o Marcos Alonso volta a ser titular com o Tuchel. Lembrando que ele teve uma briga, né, com o Frank Lampard, uma discussão no jogo contra o West Bromwich. Né? O Marcos Alonso faz um primeiro tempo horroroso, falha em gol e tudo mais, e o é substituído no intervalo. E o Alonso não quis voltar para assistir o jogo no campo. Ele queria ir para o ônibus. A modernidade hoje dá para assistir o jogo no ônibus. Ele queria assistir no ônibus. Ele se recusou a voltar para o campo. Teve uma discussão feia com o Lampard e ficou na geladeira. Foi um jogador até que foi apontado como possível negociação para o Chelsea. Acabou não acontecendo. Permaneceu no elenco, às vezes nem para o banco ia com o Lampard. Ficou encostado, aí chegou o Tuchel, colocou o cara para treinar e colocou de titular. Nos jogos importantes, o Alonso vem sendo titular. Foi titular nos 2 jogos contra o Atlético de Madrid, que foram os mais importantes do Tuchel nesse período. Mas não significa que ele vai ser titular sempre. Muitas das vezes a gente viu o Chilwell ali. Hoje o Emerson entrou, por exemplo, fez gol, que é a terceira opção. Ou seja, existe essa flexibilização do Tuchel. A gente não sabe, como eu já falei várias vezes aqui, deixar claro. O Chelsea é tão espetacular, para mim hoje é o melhor time do mundo. Não é porque eu sou torcedor do time, como analista de futebol, no ano de 2021, para mim o Chelsea, com o Tuchel, é o único time imbatível do futebol mundial, pelo menos até aqui, até hoje. Ninguém sabe como ganhar do Chelsea. E o Alonso, ninguém sabe como ganhar do Chelsea até hoje, né? Mas com o novo técnico. E o Alonso é um jogador que entra e sai do time e que consegue render. O Alonso vai muito bem ofensivamente. O Chilwell talvez seja um lateral, um ala, né, mais equilibrado, que defende e ataca com a mesma qualidade. E o Alonso não. O Alonso é um ala que vai melhor ofensivamente. E é isso que o Tuchel gosta. O Tuchel gosta dos alas que ataquem bastante. Por que você acha que o Hudson-Odoi às vezes joga de ala direita? É porque ele é um bom marcador? Não. É porque ele é um bom apoiador. Ele contribui bem ofensivamente como um ala, como elemento surpresa. E é por isso que o Alonso se destaca, até fazendo gol, né? Com o Thomas Tuchel, participando. Hoje até teve um lance que ele poderia ter dado passe. O primeiro lance de perigo do Chelsea, dado passe para o Timo Werner, ele tentou o chute meio sem equilíbrio, caindo ali. Foi um lance em que o Alonso poderia ter concluído melhor a jogada, mas ele é um jogador que ofensivamente contribui mais do que o Chilwell, ou até entre ter um ala, né? A gente tem muito essa discussão no Internacional, por exemplo. Eu sou torcedor do Inter. Heitor ou Rodinei, né? O Heitor é um lateral que é muito melhor que o Rodinei. O Heitor é muito melhor que o Rodinei tecnicamente. Mas o Heitor ele tem dificuldade no momento defensivo. O Rodinei é um lateral mais equilibrado. Ele consegue ser eficiente na frente e é um melhor marcador em relação ao Heitor. Então, entre os dois, eu prefiro o Rodinei. Mas no Chelsea é diferente. No Chelsea são alas. O Chilwell apoia melhor. O Chilwell apoia bem e marca melhor que o Alonso. O Alonso apoia muito bem. Não marca tão bem assim, né? Mas o esquema consegue proteger, de certa forma, o Alonso. Entre os dois, eu prefiro o Chilwell. Mas eu não vou crucificar se o Alonso ser titular porque tá indo bem, né? Então, ô Lucas, vai dar para concordar com você, né? O Lucas escreveu, o Alonso tem muita personalidade de rachar o elenco. Se não fizer o que ele quer, vai repetir a birra de novo. Cara, agora tem um puta lateral esquerdo para fazer sombra para ele. Ou melhor, ele é a sombra do Chilwell. Se ele botar a banca com o Thomas Tuchel, ele tá fora. Aí não volta mesmo. Vai variar. Vai jogar Chilwell um jogo, vai jogar Alonso sem outro. Personalidade, eu gosto de jogador assim. O Alonso não desistiu.
não é a primeira vez que o Alonso fica afastado do time. A temporada passada, todo mundo lembra que ele ficou muito tempo. Ele, o Olivier Giroud, fora do time. O Alonso é outro da escola Rudiger de ser. Em linha de 4 não funciona muito bem. Mas quando é linha de 3, rapaz, sai da frente. O Alonso vai muito bem como ala, porque exatamente é muito bom na hora de apoiar, de dar profundidade ao time. Né? Agora, vou botar a pergunta aqui, ó, justamente aqui sobre o cara que a gente vai falar agora. Ó, falando em vaga no time titular, o Pulisic não tem recebido muitas oportunidades. Já vi especulações sobre possível saída. Ele tem vaga no time. Eu acho que ele tem vaga no time. Sobre a saída, eu não acredito. Para mim é conversa fiada, igual o papo do Ziyech ir para o Atlético de Madrid. Eu só acho que ele perdeu tempo, porque agora o Havertz está evoluindo e o vai apostar no Ziyech, e porque ele se confundiu muito. Certo, Michel? Ou não é nada disso? Tá falando do Pulisic, né? Que deu um corte aqui. Exato, do Pulisic. Deixa eu ver, só pegar o nome aqui. O Thiago Stone, aqui de BH, guitarrista. Thiago começou a me seguir no Instagram, então muito obrigado também. Vou seguir de volta. Sim. Sobre o Pulisic, ele é um jogador que ainda está encontrando seu espaço, né? Como eu já falei aqui na live. Ele sofreu muito com lesões. A gente vê que o Chelsea, por exemplo, está muito bem encaixado ofensivamente. O Pulisic, ele sai um pouco do perfil dos pontas do Chelsea, porque se a gente olhar, o Ziyech é um jogador muito técnico, muito eficiente. O Ziyech gosta de concluir as jogadas muito rapidamente, seja com cruzamento, com passe, com finalização. O Hudson-Odoi é um jogador que tem um recurso do drible, que finaliza. Já o Pulisic é um pouco diferente. O Pulisic, ele muitas das vezes quer conduzir a bola sozinho, né? Quer avançar em velocidade para depois pensar no que vai fazer. E como era o Hazard, só que o Hazard com mais qualidade, mais visão de jogo. E isso talvez o Pulisic tentar driblar, que nem hoje tentou, né? Em vez de dar o passe, tentou o drible e perdeu a bola. Então o Pulisic tem que, em alguns momentos, deixar de ser um pouco afoito. Deixar de tentar trabalhar melhor coletivamente, como eu já falei. E talento ele tem para isso, só precisa ter um senso melhor da visão de jogo dele mesmo. Ele tem uma visão de jogo interessante, muitas das vezes dá certo o drible, mas quando não dá, prejudica o time, e em vez do drible, em alguns momentos o passe é melhor para concluir a jogada. Só tem que corrigir essas pequenas falhas, ele é um jogador muito jovem, ajustar um pouco para, quem sabe, ser mais equilibrado como jogador, né? E quem sabe voltar ao nível que mostrou na temporada passada, na segunda metade. É isso aí. Agora, o último cara que eu separei aqui, você já falou um pouco sobre ele, e a opinião que eu tenho sobre ele é o seguinte: Timo Werner, ele está jogando para mim. Eu assistindo os jogos do Chelsea, eu estou gostando do futebol que o Timo Werner está apresentando. Está faltando gols para o Timo Werner. Falta o Timo Werner não converter as chances que ele, 2, 3 que ele tem em todo o jogo. Então, pessoal, não percam a paciência com o Timo Werner, um puta centroavante, um atacante, um cara que vai dar muito gol pra gente. Quando ele não faz gol, ele tem um jeito do companheiro fazer gol, abrindo espaço na assistência, igual foi hoje. Estou adorando o Timo Werner. O Thomas Tuchel consertou o jogo do Timo Werner com essa jogada pelo canto, geralmente lá de esquerda em velocidade. Então, falta gol para o Timo Werner, na minha visão. Falta gol. O que sobrou na temporada passada na Alemanha, falta agora para ele, né? Mas olha o monte de elogios que eu tô dando pro Chelsea. Acabei de dizer que o Chelsea, para mim, é o melhor time do mundo na atualidade. Reafirmo isso e dá para concluir também que o Chelsea é o time mais promissor do futebol mundial, porque o que tem de jogador jovem bom nesse time, né? E o Timo Werner é um deles. Timo Werner, Kai Havertz, o Reece James, os próprios jogadores, o próprio trio, né? Os jogadores da base, como Andy Orin, Billy Gilmour, que ainda precisam de um pouco mais de espaço. O Tomori era um caso que acabou indo para o Milan, né? Mas o Chelsea tem muita qualidade para, por vários anos, ter uma base de time, ter várias opções no elenco e brigar por títulos. Porque a quantidade de jogador jovem de qualidade que tem no Chelsea é para brigar por título por várias e várias temporadas. Só que
em algum momento os jogadores vão desencantar, né? E o Timo Werner ainda não desencantou. Como o Kai Havertz, por exemplo, são jogadores que demonstram sinais de melhora em relação ao que eram com o Lampard, mas precisam corrigir alguns aspectos. O Timo Werner precisa corrigir o principal deles, que é a finalização. Como eu falei, o Timo Werner está indo muito bem nas suas projeções em velocidade, nas suas tabelas. O Timo Werner vem participando de gols no Chelsea, mas falta o gol dele. Falta ele marcar, ele concluir a jogada com gol. E eu acho que está cada vez mais próximo, a cada jogo que passa, de ele voltar a ser artilheiro, de ele voltar a marcar gols. E, como eu falei do Kai Havertz, está cada vez mais perto também de ele se sentir mais à vontade dentro de campo e conseguir trazer mais felicidade aos torcedores blues. Questão de tempo para o Chelsea ficar na ponta dos cascos, como um todo. Muito bom. Muito bom. O Premier League Mil Grau, ele chegou agora no final, perguntou, né, o que a gente achou da atuação do Chelsea. O Chelsea foi dominante, o Atlético de Madrid não teve, atacou pouco, teve duas chances com o Juventus. O Suárez anulado, foi substituído na metade do segundo tempo. O Thomas Tuchel armou, parou mais uma vez o Atlético de Madrid, e no finalzinho o Emerson Palmieri fez o segundo gol. O primeiro foi do Ziyech com assistência do Werner no primeiro tempo. Como no jogo da Romênia, o Chelsea jogou para se classificar com muita estratégia e não se perdeu no meio campo mais uma vez. Thomas Tuchel está fazendo um jogo bem certinho. Olha o Grenal aí. Não, os gols do Timo Werner. Ah, tá no like, cara. Apareceu um time azul aí, pô. É isso. Timo Werner. A criança sabe fazer gol, só que tem que voltar a ser o Timo Werner do Leipzig, né? É isso. Ele vai voltar. Os mesmos lances que ele acabava marcando gols, ou na cara do gol, ele perde no Chelsea. Isso que ele tem que corrigir. Olha a frieza dele na frente do goleiro. Timo Werner é muito bom centroavante, muito bom finalizador, só precisa recuperar a confiança. Olha esse golaço da reposição do goleiro, gols da temporada passada do Timo Werner, ele fica frente a frente. Esse tipo de gol que ele perde no Chelsea. E olha a capacidade para concluir bem. Então, em algum lugar ele tá com o faro de gol. Só precisa recuperar. Olha o golaço que ele meteu na gaveta. Ruim ele não é. Não. Ó, cara a cara, ele perde esse tipo de gol no Chelsea. Aí dribla o goleiro e bota pra dentro no Leipzig. É isso. Não desistam do Werner, galera. O Timo Werner é muito bom. Só agradecer aqui a galera. Ó, Denier Bolzan, será que é da família do presidente do Grêmio, velho? Acho que não. Bolzan. André, saiu a Premier League do Grau. Lucas Edson, Lênio, Matheus, Gladson, o Filipão, Jean-Pierre, galera toda. Lênio Cavalcante aqui, ó. Na minha opinião, o Mendy está consolidado ali na posição de goleiro. Não precisa de outro goleiro, não. Sai para lá com esse papo de recorrente que aparece de Donnarumma e sei lá quem mais. Não precisamos de goleiro. Tendo goleiro para mais... Só o Black foi ventilado, né? Hoje tomou frango. Primeiro gol foi falha dele também. Gladson tá saindo, né? Já tá no final, Gladson. Já acabou aqui. Agora é só para falar no próximo jogo. Sheffield, domingo, 10h30, quartas de final da Copa da Inglaterra. Em Stamford Bridge. O Sheffield é aquele time regular da temporada passada, trocou de treinador. Mas tomara que o treinador novo não faça a cabeça dos caras lá e o Chelsea passe. Confiante na Copa da Inglaterra. Eu acho que no primeiro tempo o Chelsea já mata o jogo. Essa é a minha opinião. Então, primeiro tempo já mata o jogo, 2-0 no placar. Quem sabe aumenta a vantagem no segundo tempo. Sheffield United tá realmente vivendo dias difíceis. Vai ser rebaixado para a segunda divisão. Conseguiu fazer uma boa temporada passada, mas nessa não vai conseguir escapar, não. É isso aí. Bom pós-jogo, Michel. Gostei demais. Valeu por ter chamado. E assim, a gente tá sempre por aqui. Falar do Chelsea
não cansa. Sempre que quiser. 1h45 de pós-jogo. Para mim tá dando 1h40 aqui. Mas ó, bom demais. É isso aí. Bom, o Gladson tá falando aqui, ó. Só para dar o lembrete, para ficar registrado. Deixa feito para sexta-feira à noite. Sexta-feira, eu e o Gladson, sempre que tem jogo da Copa da Inglaterra, a gente faz um pré-jogo. E aí a gente separa o material. Nós fizemos do Murecambi, fizemos do Luton, e agora tem aí vai ter sobre o Sheffield United. Já separei umas coisas, ele está separando outras. Nós vamos contar a história da Copa da Inglaterra e de todos os confrontos do Chelsea e Sheffield pela Que Copa bacana. da Inglaterra. Só pela Copa da Vou Inglaterra. prestigiar os amigos. São 5 jogos Chelsea e Sheffield na Copa da Inglaterra. E nós vamos falar. Beleza? Esse é o Então, sexto. vai ser o sexto. Aí, na sexta, a gente conta quantos estão cobridos, quantos que foram no Bramall Lane, quando que foi o primeiro. Aí a gente vai estudando. O Gladson vai falar umas coisas da cidade de Sheffield, que tem banda de rock boa lá, assim, e famosa, mundialmente famosa. E aí a gente vai mandar ver. 1h e 10 de resenha na sexta-feira, por volta das 8 da O noite. Sheffield Aí, United, que tem o estádio mais antigo da história do futebol, né? O Bramall Lane é o primeiro estádio da história do futebol e tem o primeiro time da história do esporte, que é o Sheffield FC também, né? Exatamente. É isso. Valeu, Michel. Obrigado, cara. Valeu. Bom demais. Azul sempre Dale, Chelsea. Dale, Chelsea. Valeu. Valeu todo mundo. 1h40. Valeu. Vou ajeitar essa live aqui. Depois eu entro em contato com você